Diz-me algo. Já são um compasso de 10 segundos e começa. A partir de agora. Mas não sei contar até 10. Estou nervosa. Muito boa noite, estamos em direto. A todos os que nos estão a ver em direto no Facebook, às nossas oradoras, boa noite Marisa, boa noite doutora Leonor. Sejam todos bem-vindos ao 7º Political Talk da Academia de Política Partidária. Eu sou a Marina Teixeira, serei a moderadora da conversa entre a Marisa, eurodeputada pelo Bloco de Esquerda, com formação em Sociologia e membro da Subcomissão dos Direitos do Homem da União Europeia. E a doutora Leonor, advogada com especialização em Igualdade de Género e Violência Doméstica, pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e ainda atualmente vice-presidente da Plataforma Portuguesa pelos Direitos das Mulheres. Antes de mais, agradecer-vos às duas terem aceito o nosso convite e estarmos aqui hoje. Significa muito para nós poder contar com a vossa colaboração. Este 7º Political Talk, o primeiro, 100% no feminino, o que muito me deixa feliz, debruçar-se-á sobre as questões da desigualdade de género. No âmbito do Dia Internacional da Mulher, que se celebrará no próximo dia 8 de março, data simbolicamente escolhida desde 1975 pelas Nações Unidas. E, sem mais demoras, queria começar esta conversa citando alguns excertos da Constituição da República Portuguesa. Não apenas porque temos aqui connosco hoje a doutora Leonor, também um bocadinho, admite, mas sobretudo porque a Constituição se trata da lei fundamental de cada país. E na lei fundamental do nosso país podemos ler, e citarei alguns artigos, no artigo 9º, a linha H, tarefas fundamentais do Estado, promover a igualdade entre homens e mulheres. Artigo 13º, que elenca o princípio da igualdade, no seu número 2, lemos: ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, etc. Artigo 58, referente ao direito de trabalho, número 3, a linha B. Para assegurar o direito ao trabalho, incumbe ao Estado promover a igualdade de oportunidades na escolha da profissão ou género de trabalho e condições para que não seja vedado ou limitado, em função do sexo, o acesso a quaisquer cargos de trabalho ou categorias profissionais. E, artigo 109, participação política dos cidadãos. A participação direta e ativa de homens e mulheres na vida política constitui condição e instrumento fundamental de consolidação do sistema democrático, devendo a lei promover a igualdade no exercício dos direitos cívicos e políticos e a não discriminação em função do sexo no acesso a cargos políticos. Foram 4, no mínimo, as referências que eu encontrei na Constituição da República Portuguesa à necessidade de se praticar a igualdade de género. E a grande pergunta que eu coloco às duas é se ainda é preciso estar na lei 4 vezes explicitamente que os homens e as mulheres devem ser tratados de forma igual. Porque é que ainda não é um dado adquirido pela sociedade portuguesa, em particular, e em geral pelo mundo? Qual é a percepção que ainda se tem da mulher? E começaria pela doutora Leonor, apenas por uma questão alfabética. Olá, Marina, muito obrigada pelo convite que vocês me fizeram. É um gosto estar aqui com vocês esta noite e com a Marisa. E relativamente ao que acabou de referir, eu acho que seria interessante dizer que todos esses artigos da Constituição que entraram em vigor em 1976, que foi precisamente o ano em que eu nasci, obrigaram a que houvesse uma reforma radical no nosso Código Civil. E porquê? Porque precisamente a Constituição veio consagrar esses artigos que acabou de referir, entre outras questões, ou seja, veio consagrar ou contemplar a igualdade entre homens e mulheres. Pelo que, a partir daí, deixou de ser constitucional uma série de artigos que existiam no Código Civil, na nossa lei civil, como a necessidade das mulheres pedirem autorização aos maridos para abrirem estabelecimentos comerciais, para tirarem a carta de condução, para viajarem, para estudarem, para trabalharem, porque de facto eram consideradas como seres com menos capacidade que os homens. E eu até costumo dar o exemplo de uma ação judicial que existia em tempos felizmente idos,
chamada Ação de Depósito Judicial de Mulher. Esta ação consistia no facto de o marido ter o poder, caso a mulher saísse de casa, imaginem que era vítima de violência doméstica, ela saía de casa, o homem podia ir com uma ação em tribunal pedir para que a mulher fosse restituída à casa. No fundo, ele tinha posse sobre a mulher. Atualmente estas limitações já não estão contempladas, obviamente, na lei, mas mantêm-se na mentalidade das pessoas. Acrescido ao facto de vivermos neste momento na era Covid, que está a acentuar as desigualdades que são grandes e que torna tudo ainda mais desafiante. Não é por acaso que as estatísticas demonstram atualmente que 82% das pessoas que estão neste momento em casa a cuidar dos filhos menores de 12 anos, que não podem ir à escola, são mulheres, o que demonstra que ainda temos um caminho a percorrer, e eu acredito que a igualdade de facto não se atingirá se não mudarmos dentro de nós a estrutura social que nos é incutida no nosso processo de socialização. Portanto, enquanto não colocarmos em causa esta estrutura do que é ser homem, do que é ser mulher, do que cada um e cada uma pode ser, deve ser, pode fazer, não pode fazer, o que é suposto que façam e digam, enquanto eu, por ser homem ou por ser mulher, continuar constrangida ou constrangido para tomar decisões na minha vida porque pertenço a um determinado sexo, e portanto não devo de tomar essa decisão porque não fico bem vista ou sou considerada como uma chancela qualquer que não me agrada, enquanto de facto não olharmos para as pessoas como pessoas e não para o sexo que as representa, vai ser difícil mudar alguma coisa. E entretanto vão-se perdendo talentos na nossa sociedade, porque quando alguém nesta sociedade não escolhe o seu verdadeiro caminho, porque a sociedade lhe impõe um caminho diferente, perdem-se pessoas mais felizes também, e muitas vezes isto acontece de forma inconsciente. E de facto acho que talvez me esteja a alongar, não quero estar a... Eu pegaria agora numa questão que a doutora Leonor disse. Seríamos pessoas mais felizes, Marisa, se a igualdade de género já existisse, se isto já fosse um não tema? Com certeza que sim, quer dizer, eu creio que quer a Leonor Valente Monteiro, quer eu, a Marina e tanta gente, nós lutamos pela igualdade, não é por coisas vãs, uma delas é por felicidade e por essa capacidade de toda a gente poder viver melhor, porque de facto onde não há igualdade há opressão, e onde há opressão há um exercício desigual de poder e portanto obviamente as pessoas não serão tão felizes em situações de desigualdade, em situações de opressão. Agora obviamente nós temos que ter em conta que as mudanças sociais são sempre muito mais lentas do que as mudanças legais e por isso é que é tão importante a nossa atividade, seja como ativista, seja atividade política, seja o que for, no sentido de ajudar às mudanças sociais que correspondam muitas vezes a quadros legais que já existem, mas que não são postos em prática. E isso tem a ver com lógicas de reprodução social que são muito enraizadas na sociedade, que são culturalmente adquiridas e que precisam ser desconstruídas, basicamente é isso. A Leonor falava do facto de 80% de quem fica em casa a cuidar dos filhos e sobretudo num contexto como o da pandemia, que infelizmente por falta de outros direitos, nomeadamente direitos a trabalho digno, salários dignos, etc., nós recuámos muito em matéria de igualdade entre homens e mulheres e em matéria de igualdade, diria eu, no sentido mais pleno, e portanto o facto de termos 80% de mulheres a cuidar de filhos com idades inferiores a 12 anos tem muito a ver com essas lógicas de reprodução social. Essas lógicas de reprodução social que se traduzem nos papéis de género, chamemos-lhe assim, que a sociedade continua a sustentar, e que depois têm reflexos em todos os domínios, porque não é só apenas na questão dos cuidados, e quem fala de cuidar de filhos fala também, por exemplo, de cuidar de pessoas, sejam familiares, sejam amigos, mas falamos, por exemplo, na realidade de cuidadores e cuidadoras informais, em que a esmagadora maioria, também mais de 80% são mulheres,
Mas essa tradução dessa reprodução social, desses lugares de poder, dessa opressão, vai para além disso, vai para o lugar do trabalho, das relações sociais, da esfera pública. São as mulheres que têm um salário mais baixo, em média, mesmo que tenham as mesmas qualificações e desempenhem as mesmas funções, e se esse salário é mais baixo, cerca de 20%, quando chega à idade de reforma, as pensões de reforma são mais baixas nas mulheres, cerca de 40%, ou seja, quase metade em relação aos homens, e em todos os domínios da sociedade, e depois no domínio da representação, no domínio da política, enfim, em todos os domínios da sociedade e da nossa intervenção pública. E por isso, obviamente que esta luta, para voltar à pergunta inicial, é uma luta pela felicidade, com certeza que sim. Não é para fazer a vida de ninguém mais difícil, é para tentar que tenhamos todos e todas as mesmas oportunidades e que possamos fazer escolhas que não sejam condicionadas. Isso é uma luta que vale muito a pena. Eu pegaria, doutora, a Marisa já falou aqui da questão salarial. Eu recolhi a informação de que no dia 10 de novembro de 2020 se tinha assinalado o Dia Nacional da Igualdade Salarial, que simbolicamente marca o dia em que todas as mulheres deste país começam a trabalhar sem receber, dada a média de que recebem menos 14,4% do que os homens. E tendo em conta que a Marisa falou desta questão salarial e que esta percentagem sobe quando nos aproximarmos da idade da reforma, a minha questão era, repare-se em várias questões, esta questão da desigualdade salarial. Primeiro, tal como a Marisa falou, esta desigualdade verifica-se quando a execução do trabalho é exatamente igual face ao homem. Qual a justificação para este tipo de práticas continuarem? E uma questão, se calhar, pode iniciar aqui uma resposta, que é a escassez de mulheres em cargos de poder, que associamos inevitavelmente a valores remuneratórios mais altos, se ajuda a que esta desigualdade salarial se perpetue. Eu não sei se quer a Marisa continuar, se quer a doutora Leonor dizer se calhar passamos à Leonor, podemos Leonor? De facto, a desigualdade salarial é um fenómeno muito complexo, com várias causas, frequentemente são todas interligadas e no fundo, se virmos bem, é uma discriminação direta daquelas que não se têm conseguido esconder, porque há outras discriminações que subtilmente ainda persistem, não é? Mas são mais difíceis de identificar, contudo elas estão lá. A desigualdade salarial é das mais gritantes porque de facto não se consegue ocultar. E há várias causas, eu posso aqui enunciar algumas. As competências das mulheres ainda são subvalorizadas, de facto, em contraste com o facto de elas demonstrarem maior desempenho escolar e universitário, o que é estranho porque estão a ser subvalorizadas numa área, mas depois mostram um excelente desempenho a nível universitário, com melhores notas e são 60% das pessoas que frequentam a universidade. Depois há a segregação no mercado de trabalho, continua a verificar-se que as mulheres e os homens têm tendência a escolher profissões diferentes e as mulheres a escolher setores onde os ordenados são menos ou são mais baixos do que os setores que são dominados pelos homens, e isso tem a ver também com a estrutura em que a sociedade assenta, não é? Nós temos, lá está, a tendência a fazer escolhas de acordo com aquilo que a sociedade nos impõe, entre aspas, não é? E de facto nós vemos agora mais de 40% das mulheres a trabalhar na área da saúde, da educação, na administração pública, 2 vezes mais do que os homens. Apenas 29% dos engenheiros são mulheres na União Europeia e elas trabalham mais na área como assistentes administrativas, empregadas de loja, em funções que exigem poucas qualificações. Depois há também outra causa que tem a ver com as tradições e os estereótipos que aqui já se falou, embora isso também possa refletir preferências pessoais. De facto, muitas vezes, e como já disse ainda que inconscientemente, nós tomamos decisões achando que é uma escolha pessoal,
mas estamos sim a ser influenciadas pelo que a sociedade nos vai mostrando no nosso processo de socialização. E depois, acho que uma outra causa será as mulheres terem frequentemente mais interrupções na carreira, porque não conseguem ou têm mais dificuldade em conciliar a vida profissional com a vida familiar, já para não falar e acrescentar a área social e pessoal, não é? E, portanto, menos trabalho gera menos dinheiro, menos trabalho gera menos reforma, menos poder económico, e não é por acaso que as pessoas mais ricas do mundo são homens, como já foi referido, e que os cargos onde se oferem mais rendimentos e onde se tomam decisões mais importantes ainda são cargos exercidos por homens. E apesar das mulheres começarem a ter mais acesso à esfera pública, os homens ainda não conseguiram equiparar-se às mulheres no que concerne à esfera privada, porque não interessa tanto, não é? A esfera privada não traz dinheiro, só traz trabalho, tira-nos muito tempo, e como os homens ainda não entraram na esfera privada da mesma forma que as mulheres entraram na esfera pública, é sobre elas que recai o ónus de terem que conciliar estes dois mundos de forma mais intensa do que eles, não é? E de facto a sociedade ainda está estruturada de forma a colocar a mulher mais nessa esfera, e enquanto esta estrutura não for colocada de facto em causa, ela não irá ser alterada e portanto os homens continuarão a ser os mais ricos e elas a ganhar menos, não é? Eu pegaria logo no início, quando a doutora Leonor disse, é uma discriminação às claras, direta, que não se consegue esconder. E eu perguntava à Marisa, se é tão às claras, porquê que continua? Porquê que ainda nada foi feito? Qual é que é a solução para acabar com esta discriminação à luz do dia? Lá está, é uma daquelas discriminações que não tem tradução na lei, ou seja, a lei já ultrapassou essa discriminação. A lei em Portugal, não em todos os países, mas em Portugal é evidente e clara no trabalho igual, salário igual. E de facto ainda é socialmente aceitável que as mulheres ganhem menos exercendo as mesmas funções. E nós tivemos exemplos nos últimos anos de situações muito humilhantes, diria eu, em relação a situações de assédio, diretamente, estava à procura de outra palavra, mas porque é que é de usar outra palavra se é essa a palavra? Situações de assédio direto em relação a mulheres, que jamais nós assistiríamos no caso de um homem. Eu recordo da luta incansável da Cristina Tavares, e que foi mediatizada e que passa por, de facto, por outras formas de discriminação, muitas vezes invisíveis, como limitação dos direitos que estão associados, por exemplo, à maternidade, e como as questões relacionadas com, por exemplo, poder ir ou não poder ir à casa de banho durante o horário de trabalho, etc, etc, etc. Este tipo de assédio exerce muito mais sobre as mulheres também. E, portanto, aqui a questão não é uma questão de cobertura legal, é uma questão, por exemplo, no espaço do trabalho, no espaço laboral, eu diria que há respostas políticas para nos ajudar a acelerar este combate a esta discriminação salarial. E uma dessas respostas políticas passa necessariamente por mais meios e mais competências na fiscalização das leis laborais. Porque, de facto, a sociedade ainda aceita de tal forma e a estrutura do mercado laboral ainda está organizada de tal forma que ainda continuam a existir situações como essas de, por exemplo, não contratar mulheres para determinados cargos porque podem estar em idade reprodutiva e, portanto, não querem correr o risco de ter que ter uns meses de licença de maternidade, ou não querem ter que ter horário reduzido em situações de amamentação. Há formas de controle sobre as mulheres nesses períodos que são absolutamente indignas e inaceitáveis, mas de facto não é, neste caso, volto a dizer, por uma ausência legal, é por uma reprodução do mercado laboral e por uma aceitação social dessa desigualdade e, portanto, não há outra forma, não vejo outra forma que não seja desta discriminação que é tão às claras poder ser de facto eliminada, que não seja por via
de maior fiscalização das práticas laborais. E para isso é preciso mais recursos, é preciso as autoridades públicas de fiscalização estarem equipadas do ponto de vista humano e material, e é preciso que haja regularidade e também qualidade do trabalho, e para isso é preciso meios de quem faz esse trabalho, porque quando há um incumprimento da lei e um conhecimento permanente e recorrente dessas violações à lei, se o problema não está na lei, está na implementação da lei. Logo tem que haver muito maior prática no sentido de fazer cumprir as práticas, ou seja, de fazer corresponder as práticas laborais e sociais àquilo que está inscrito na lei. A Marisa disse uma coisa bastante chocante, mas comum de ouvir: não contratar uma mulher porque ela está em idade fértil e era chato depois ela engravidar. Também muitas mulheres hoje em dia pensam em idade fértil, vou ser mãe ou vou seguir uma carreira profissional, porque esta se calhar é a diferença mais fulcral entre homens e mulheres, é efetivamente a capacidade biológica de uma mulher de poder gerar um bebê. E eu aqui perguntava porque é que ainda não existe esta cultura da relativização da mulher grávida no mercado de trabalho. Não tem de ser excluída, não tem de ser não contratada e acima de tudo perguntava será que não existe alguma falta de conhecimento por parte das entidades patronais e um alinhamento das necessidades da mulher grávida. Como a Marisa disse, muitas vezes a questão de não poder ir à casa de banho durante o horário de trabalho. Será que os patrões de Portugal percebem também as necessidades da mulher grávida trabalhadora? Doutora Leonor? É uma boa questão. Provavelmente não têm essa formação, se assim se pode dizer ou chamar. Mas eu penso que muito disso também passará, ou muito da mudança também passará, passará a acontecer quando os homens quiserem e estiverem mais próximos das mulheres nesse tempo de duração portanto, da licença. Porque, de facto, se eles conciliarem com elas essa situação de uma forma natural e tão natural quanto é ser mãe, ser pai, e se as entidades empregadoras destes homens e destas mulheres também puderem, tal como hoje em dia se poderia fazer no que concerne ao apoio que a maior parte das mulheres, sendo elas 82% das que estão em casa, se houvesse, eu não digo penalização, mas não queria dizer penalizar as famílias que não articulassem a fim de poderem em conjunto cuidar ambas das suas crianças, mas se calhar penalizar as empresas que não façam esta articulação. Se calhar seria mais lógico não olhar para aquele casal, ambos têm empregos com duas entidades distintas, porque é que só a mulher é que está em casa a cuidar? Porque é que não há um forçar de uma articulação entre estas duas entidades empregadoras que devem entre si conciliar-se com o apoio, de acordo com aquilo que são as possibilidades de articulação naquele contexto, não é? E tanto se aplica para o teletrabalho atual, o que está a acontecer atualmente na era Covid, como também para os momentos em que as mulheres estão em casa na licença de maternidade, porque não forçar esta conciliação de uma forma mais... Eu não acho que o Estado deva imiscuir-se ou deva interferir demasiado na vida familiar, nem haver uma ingerência do Estado na família, jamais. Mas penso que tentar penalizar as empresas que não façam esta articulação talvez fosse uma resposta. É uma ideia. Falou do teletrabalho, da articulação entre entidades trabalhadoras, e eu perguntava à Marisa se acha que a adoção do teletrabalho, nos casos em que existe essa possibilidade, se poderia ser uma ferramenta ao dispor das grávidas para que a gestão dos seus tempos pessoais
fosse melhor, digamos, alocado às suas necessidades. Podia, mas eu acho que a experiência que nós estamos a ter do teletrabalho é o contrário disso, ou seja, o teletrabalho está, e é a imposição e a necessidade do teletrabalho, obviamente por causa de tentar controlar aquilo que é uma questão sanitária grave e que precisamos todos e todas de contribuir para tentar eliminar os riscos associados, mas o teletrabalho está a penalizar mais as mulheres. A norma do teletrabalho está a penalizar mais, precisamente porque não há, e como dizia a Leonor muito bem, como não há uma partilha de espaço doméstico, como não há ainda uma capacidade real de assumir as responsabilidades dentro desse espaço doméstico e privado, a reprodução dessas atividades acaba por sobrecarregar muito mais as mulheres. E em situações em que as escolas estão encerradas, e em particular o pré-escolar e o ensino básico, esse peso sobre as mulheres é ainda maior. Eu acho que não há ninguém que tenha a capacidade de cumprir um horário de trabalho, de acompanhar a educação e as aulas e os trabalhos dos filhos, de garantir o bem-estar de toda a gente. Isso é humanamente impossível. Portanto, o que nós estamos a assistir é uma sobrecarga enorme, ainda maior, sobre as mulheres por essa condição do teletrabalho, onde não há direito a desligar, onde de facto não há uma cultura nem uma capacidade de distribuição das novas responsabilidades e novas tarefas associadas ao teletrabalho e ao encerramento dos serviços públicos, nomeadamente as aulas, a estarem sem serem ou seja, neste momento não há aulas mesmo em nenhum dos níveis e, portanto, isso obviamente coloca imensa pressão, além de que reforça também as desigualdades já existentes, no sentido de que nem toda a gente tem condições para poder fazer teletrabalho e educar filhos e tratar de tudo ao mesmo tempo em casas que muitas vezes foram pensadas ou são a única alternativa existente, como sítios para dormir, para passar pouco tempo, estar todo dia em casa, muitas vezes sem redes, sem meios, sem dispositivos, sem equipamentos informáticos suficientes para se poder fazer todas as atividades. De facto, eu acho que o teletrabalho e as circunstâncias que estamos a viver, podendo ser uma boa solução em vários níveis, deve-nos servir este momento também para uma boa análise das necessidades reais. E para uma boa análise das necessidades reais significa haver uma política ativa de combate às desigualdades, porque de facto o que nós estamos a assistir é outras formas, às vezes mesmo de exploração, mais escondidas, com novas dimensões de vulnerabilidade, em vários domínios da sociedade, não é apenas na questão do trabalho, também se falássemos da violência doméstica, a pandemia, o confinamento, tantas mulheres que foram forçadas a ficar no mesmo espaço com os agressores, enfim, tudo isto acaba por reforçar muitas das dimensões que precisamos de combater e por isso eu não ponho em causa de nenhuma forma as potencialidades que pode haver no teletrabalho, até mesmo do ponto de vista de, digamos, de emancipação e de libertação, mas não nos moldes em que estamos a assistir neste momento. Os moldes que estamos a assistir neste momento são agravadores de todas as formas de discriminação e de sobrecarga que estávamos a falar e não o seu contrário. E, portanto, é preciso trabalhar muito também essa dimensão. A Marisa falou na questão da violência doméstica, que inevitavelmente ia vir à conversa quando se fala de igualdades de género, e eu diria que talvez infelizmente é a área de especialização da doutora Leonor, todos gostaríamos que tivesse de ser especializado noutra área, mas eu retirei aqui alguns dados do relatório anual de monitorização da violência doméstica, tornado público pelo Ministério Público, relativamente a dados de 2019, e há aqui um número que é logo fulcral, que 82% das ocorrências, que num total de 29.473 ocorrências de violência doméstica, 82% as vítimas eram mulheres e 84% os agressores eram homens. 9% da totalidade do crime em Portugal
foi de violência doméstica. É o segundo tipo de crime mais praticado em Portugal, ou foi, em 2019. E depois há aqui alguns dados que podem ser interessantes, como, por exemplo, 84% das vítimas nem sequer dependiam economicamente do seu agressor. 54% delas estavam empregadas e mesmo 36% tinham o ensino superior, o ensino secundário ou superior. E face a estes dados, eu pedia-vos então que comentassem estes dois pormenores. 90% destes casos, deste reporte de violência doméstica, resultou em 90% na atribuição do estatuto de vítima, mas 77% dos resultados de inquérito resultaram em arquivamento. Quais as razões por trás destes números, doutora Leonor? Lá, outra vez, sobre violência. De facto, a violência é um crime de género, como acabou de referir, mas não é só a violência doméstica que é um crime de género. A violência exercida contra as mulheres vai para além da violência doméstica. Estamos a falar de stalking, violência sexual, de casamentos forçados, mutilação genital feminina, aborto forçado, esterilização forçada, assédio sexual, crimes em nome de uma pretensa honra ou em nome de tradições, enfim, uma série de violência contra as mulheres que não se subsume só à violência doméstica. Portanto, em todos esses tipos de violência, as mulheres são, de facto, as mais visadas como vítimas, não é? E esses números retratam a realidade. E eu gosto muito de usar a Convenção de Istambul para explicar algumas coisas, principalmente o preâmbulo, que não é longo, mas é muito rico em informação, e de facto a Convenção de Istambul reconhece no preâmbulo que a própria violência exercida contra as mulheres, toda esta que acabei de referir, onde se inclui a violência doméstica, é um mecanismo social. É um mecanismo social, é aquilo que diz a Convenção de Istambul. E através deste mecanismo social, as mulheres são forçadas a assumir uma posição de subordinação em relação ao homem. E quando eu julgo que o preâmbulo fala em forçadas, não, é óbvio que nós não somos forçadas a ser vítimas, não é? Mas julgo que a palavra forçadas aparece como... Lá está, e vou dizer isto outra vez, julgo que já é a terceira vez que digo que muitas vezes, de forma inconsciente, nós colocamos-nos nesta posição de subordinação em relação aos homens. E este preâmbulo que está alocado à violência contra as mulheres vai mais longe e também se aplica a tudo o resto que acabamos de falar, não só à violência. Porque se nós nos colocamos na situação de que só nós em casa é que fazemos tudo, é evidente que sobre nós vai recair sempre esse ónus, não é? Nós assumimos papéis na nossa vida e, portanto, é a partir de nós que as coisas acontecem. Nós, mulheres, temos que ganhar consciência disto, ganhar consciência deste mecanismo social, ganhar consciência também que as mulheres e as raparigas estão mais expostas a este tipo de violência do que os homens, que também são vítimas, mas em muito menor escala. E portanto, ganhar consciência, no fundo isto é consciência feminista, não é? Ganhar esta consciência vai mudar a nossa atitude e a nossa assunção de papéis na nossa vida, que depois vão mudar todo o resto. Portanto, a mudança está em nós, não é? Está no mudarmos os nossos comportamentos e atitudes no dia-a-dia e de assumirmos um papel diferente daquele que devemos assumir. Também só para dizer que a Convenção também reconhece que a violência, e eu diria que tudo o resto também, é uma manifestação de relações de poder historicamente desiguais, portanto não são de agora, já são de há muito tempo, que impediu e impede as mulheres de progredirem plenamente. Isto está escrito na Convenção e parece-me que esta é a resposta para tudo, para todas as discriminações que existem à volta da desigualdade de género, não é?
E por isso é que elas são as mais visadas, e por isso é que não é preciso depender financeiramente de um homem para se ser vítima, porque lá está, são papéis que nós assumimos, que no fundo acabamos por os aceitar e mantemos-nos, e a sociedade também os aceita, não é? Não sei se respondi às questões. Respondeu perfeitamente. Okay. E eu colocaria agora à Marisa a pergunta assim nestes moldes: que mecanismos de proteção à vítima, a violência doméstica, que mecanismos de proteção à vítima é que existem efetivamente em Portugal, mas no final do dia, quais é que funcionam? E se não funcionam, o que é que está a falhar? Bem, eu acho que nós demos um passo gigante em Portugal ao reconhecer a violência doméstica como crime público e mais tarde a violência no namoro como crime público. E temos, é um passo gigante porque mostra, obviamente estas são questões que normalmente se passam num contexto privado, mas são questões que têm a ver com a sociedade e que devem implicar a sociedade, porque são formas que todos e todas reproduzimos de uma maneira ou de outra. Estes lugares de opressão, das relações de poder desigual, etc., são reproduzidos anos após anos e não apenas por homens, por muitas mulheres também, porque de facto são valores transversais inscritos na sociedade e que nos dificultam fazer essa progressão. Mas, para além das medidas todas que foram tomadas, e faltam algumas, por exemplo, se falarmos especificamente no caso da violência doméstica, é complicado perceber que o ónus fica sempre do lado da vítima e, portanto, por exemplo, no caso de denúncia, de se chegar à frente, de apresentar evidência, queixa ou que seja, normalmente é sempre a vítima que fica numa situação de ter que perder o acesso à casa, muitas vezes há filhos, ter que abandonar os filhos para depois poder recuperá-los, etc. Portanto, tudo isso é muito complicado, porque nem todas as pessoas, nem todas as mulheres vítimas de violência têm acesso a um conjunto de meios. Mas eu iria mais para a tórica que estava a ser colocada pela Leonor, que me parece muito importante e que muitas vezes é ignorada, que é nós não fazemos quase nada em termos de prevenção de violência doméstica. E, portanto, falta muito do ponto de vista da resposta e do apoio à vítima, mas dificilmente a gente conseguirá ter alguma vez uma resposta decente ou suficiente se não trabalharmos a sério do ponto de vista da prevenção. E a prevenção tem que se fazer a todos os níveis, em todas as idades, a todas as escalas. E isso não está a ser feito. Isso não é feito em Portugal e não é feito em quase país nenhum, pelo menos dos que eu conheço e que vou acompanhando. E isso torna as situações muito mais complicadas. De facto, nós assumimos papéis, consciente ou inconscientemente, reproduzimos esses papéis, a sociedade está habituada a isso, quer dizer, eu muitas vezes aqui no Parlamento Europeu ouvi um colega meu da extrema-direita dizer, o plenário nas suas intervenções, como é evidente, as mulheres não têm as mesmas capacidades intelectuais que os homens, nem as mesmas capacidades físicas e, portanto, não devem estar em lugares de representação, devem receber menos e ganhar menos salário que os homens, etc. Até custa acreditar, mas de facto este homem nasceu do ventre de uma mulher e tem filhas e, portanto, eu acredito que a família dele o aceite como ele é, isso é um problema, a forma como ele pensa. E nós vamos aceitando, as sociedades vão aceitando, sempre, sistematicamente. Ainda não há muito tempo, porque só há 14 anos é que nós conseguimos passar o referendo para despenalizar a interrupção voluntária da gravidez. A sociedade aceitava que se houvesse alguém a ser criminalizado era a mulher, como se a mulher engravidasse sozinha. Era a mulher que tinha uma pena de prisão se quisesse interromper voluntariamente a sua gravidez. E, portanto, não havia nenhuma assunção de culpa a quem tinha contribuído, digamos assim, para esse ato que é engravidar. E é esse tipo de reprodução que nós temos sistematicamente, a todos os níveis, e o peso e a culpabilização que é colocada nos ombros das mulheres. E, de facto, eu acho que é preciso fazer muito
preciso fazer muito do ponto de vista pedagógico e de educação. É preciso fazer muito em todos os níveis, no sentido de trabalharmos para a prevenção, ou seja, para a cada ano que passa irmos reduzindo os níveis de reprodução social da desigualdade e do poder desigual. Porque senão vai nos levar ainda muito mais tempo do que aquele que já está a levar. E aliás, não sei o que estou a dizer, são os estudos que mostram que os anos que faltam até atingirmos igualdade, se continuarmos no patamar que estamos agora de conquista de direitos, que é muito lento. E, portanto, nenhuma de nós poderá um dia ver a igualdade se o ritmo for esse que assistimos hoje. E por isso, desse ponto de vista, acho que temos que mesmo virar mais a tónica para a prevenção da violência e ter uma estratégia de capacitação das mulheres que é muito importante para podermos pensar que podemos acelerar esta trajetória e que não é uma utopia o alcance da igualdade de direitos. Já agora, se eu puder só acrescentar aqui uma coisa relativamente aos mecanismos de apoio à vítima, que eu acho que também é importante e que tem a ver com o direito à família. Sim. Porque o direito à família é uma área do direito que não é criminal, obviamente, mas que toca diretamente nas questões criminais, porque a violência doméstica ocorre no seio familiar e, portanto, quando estamos perante mulheres que são agredidas pelos maridos e este casal tem filhos, nós não vamos trabalhar só as questões no Tribunal Criminal, vamos também recorrer ao Tribunal de Família para regular as responsabilidades parentais. E aí eu noto que a igualdade de género é tida em grande consideração nessas alturas, o que é de estranhar quando noutras alturas não é sequer tida, não é? Porque de facto parece que se consegue nestas alturas portanto, dividir. Nós sabemos que o agressor quer manter o poder e o controle sobre a família, sobre a mulher e os filhos que sempre controlou e portanto vai continuar e vai ser a pessoa mais aguerrida pela guarda das crianças do que outro pai qualquer o é. E portanto aqui devia de haver mecanismos de proteção mais eficazes, porque neste momento aquilo que se vê é uma atribuição de uma guarda partilhada, independentemente da existência de violência ou não naquela família. Não há cruzamento, é verdade. Sobre o chapéu da igualdade de género, quando na realidade nós temos que separar as coisas de forma séria e honesta quando falamos sobre igualdade de género, porque aqui nós estamos a perpetuar a violência, não estamos a nivelar aquilo que está errado, não é? E por isso parece-me que aqui há muito a fazer, já muito se mudou na lei, mas lá está na lei, mas depois na prática as coisas são diferentes. Eu gostaria agora de quebrar aqui um bocadinho este tema mais pesado e falar de um tema que fomos falando sempre, mas que nunca se disse o nome, que é a famosa lei da paridade, que são as cotas, a famosa lei orgânica número 3 de 21 de agosto de 2006, que pela primeira vez colocou em Portugal a questão de existir uma representação mínima de sexos, pelo menos na participação política, quer para a Assembleia da República, Parlamento Europeu, e mais tarde, em 2017, também para empresas cotadas em bolsa, e em 2019 essa representação mínima é de 40%. Para quem nos está a ouvir, isto significa que não podem existir em listas mais de 2 candidatos, mais de 2 nomes do mesmo sexo. Se forem 2 homens, a terceira tem de ser uma mulher. E eu perguntava, hoje em 2020, qual é que foi o motivo em 2006 que desplotou a necessidade da criação de cotas de género? Pode ser agora a Leonor, a Marisa? Leonor? Ser eu, não sei se a Marisa quiser. É igual, não, certo, temos que seguir a ordem. De facto, a Constituição da República Portuguesa prevê a possibilidade de discriminar positivamente. No fundo, discriminar o que não está equilibrado, não é?
e precisamente para nivelar o que ainda não é igual e devia de ser. É o artigo 18 da Constituição e refere que a lei pode restringir direitos, liberdades e garantias, mas apenas expressamente no que constar da Constituição, e neste caso a igualdade entre homens e mulheres está expressamente prevista na Constituição, e portanto a Constituição prevê a possibilidade de restringir ou limitar ao necessário o que for necessário, passo a redundância, para, no fundo, para que a igualdade formal, ou seja, aquela que está na lei, também esteja na realidade, não é? Logo, se a Constituição prevê a igualdade e na realidade ela não existe, ou ela teima em não se concretizar, a mesma Constituição prevê que se possa agir no sentido de corrigir estas desigualdades, e foi com base na Constituição que se pôde fazer esta lei das cotas. É pena que tenha que ser feito desta forma, de facto é muita pena, mas de facto se nada tivesse sido feito, talvez teríamos ainda menos mulheres do que as que temos no Parlamento, e no âmbito do assunto destas cotas fala-se muito da questão das competências, se não devíamos de olhar mais para a competência das pessoas e estar lá quem de facto é competente, mas a mim parece-me que é também um chapéu debaixo do qual se tenta justificar o injustificável, não é? Porque na realidade as mulheres têm demonstrado ser altamente competentes, lá está, volto a dizer, são 60% das que frequentam as universidades, com muito melhores notas que os homens, portanto não me parece que haja aqui uma demonstração de falta de competência por parte das mulheres quando se trata de estudar os assuntos. Portanto, se de facto uma mulher quer estar no Parlamento, ela vai estar e vai poder desempenhar bem a sua função, não me parece que haja falta de competências nas mulheres. Eu pegava exatamente nessa questão das competências para falar com a Marisa, que sei que é um tema que é muito próximo, falar sobre ele, e surge muitas vezes esta questão nas colunas de opinião pelos jornais desse país fora, que as cotas de género desvalorizam a competência e o mérito. E, por exemplo, acho que toda a gente se lembra, em 2019, da polémica do 007, que passou a ser interpretado que vai passar a ser interpretado por uma mulher, e que também se levantou a questão se as cotas não estariam, neste caso não é bem cotas, mas levantou a questão se as cotas não estariam a revelar desequilíbrios ou um processo de seleção e candidaturas menos saudáveis. Eu confesso que eu estarei disponível com todo o gosto e abertura para discutir questões de meritocracia quando nós partirmos todos do mesmo sítio, não é? Quando o lugar de partida for igual para toda a gente, e não é apenas entre homens e mulheres, tem muito a ver com a origem socioeconómica, tem mesmo até a ver com a idade, tem a ver com o sítio onde vivemos. Quando nós estivermos todos na linha de partida, todos e todas ao mesmo nível, eu terei todo o gosto em discutir a questão da meritocracia. Enquanto não estivermos, é apenas uma questão para retrasar, para evitar que a gente possa progredir numa sociedade mais justa. Em 2001, eu fiz parte, em conjunto com várias amigas minhas e como independentes, portanto há 20 anos, candidatámos-nos a uma junta de freguesia numa lista independente, volto a dizer, nenhuma de nós fazia parte de nenhum partido, eu só entrei para o Bloco de Esquerda depois em 2005, se não me engano, mas nós candidatámos a uma junta de freguesia em Coimbra com uma lista só de mulheres, e que foi notícia por isso, não havia cotas e todas as listas eram 100% homens, mas a nossa foi notícia porque era 100% mulheres. E portanto acho que foi uma forma de mostrar que não havia dificuldade nenhuma em arranjar mulheres para concorrer a cargos políticos, que era preciso era encontrar-lhes espaço dentro dos aparelhos partidários, e isso não existia. E como não existiria ainda se não fosse a questão das cotas. Eu também tenho muita pena que a gente chegue lá por via das cotas, porque as cotas são um meio, não são um fim em si mesmo, nem poderão ser. Mas estamos a falar de cotas hiper mega reduzidas. Felizmente no meu partido as cotas são de 50%, porque a paridade é 50%, o que a lei prevê é 30%, e eu não tenho nenhum problema em dizer que acho que muitas de nós, onde eu me incluo também,
não estaríamos, nem teríamos tido a oportunidade ou possibilidade de exercer cargos de representação se não tivesse havido uma lei de cotas. E, portanto, acho que a questão é tão simples como ter ou não ter acesso, seja à política, seja a cargos de administração, seja o que for. A questão é entre ter e não ter acesso. Até mesmo porque as cotas continuam a ser adulteradas, continuam a haver esquemas, continua a haver mulheres que ocupam lugares na lista apenas para fazer o número e depois para desistir, e tudo isso é dramático, mas de maneira nenhuma tem a ver com questões de competência ou de mérito. E de maneira nenhuma desvirtua, aliás, o que desvirtua é a falta de diversidade, é a falta de representação. Isso é que desvirtua a sociedade e a democracia. A sociedade e a democracia, ou melhor, a democracia será tão mais plena quanto maior diversidade tiver e maior for a correspondência em termos de representação em relação ao que é a sociedade. Isso sim, em relação ao resto não aceito. E depois há outra coisa que é, se nós olharmos para as mulheres que desempenham cargos públicos e de representação, e se olharmos para os seus perfis, para as suas trajetórias, eu já fiz esse exercício várias vezes, aliás, na composição, por exemplo, dos deputados portugueses no Parlamento Europeu, invariavelmente as mulheres são mais qualificadas. Às vezes, ou seja, as mulheres que chegam a cargos de representação, infelizmente, e no caso dos homens não é assim, e seria bom que não fosse o caso das mulheres, mas infelizmente são mulheres que nem sequer correspondem àquilo que é a esfera feminina do país, não tem nada a ver. São hiper mega qualificadas, têm profissões que nem sempre são as profissões da norma, falamos de engenheiras, médicas, etc. Não é necessariamente o espaço mais dominante, falamos quase sempre de mulheres com níveis de formação académica muito elevados, muitas com doutoramento, e portanto, para nós nos podermos representar, ou para podermos representar as mulheres, estamos na realidade só a chegar a uma camada muito específica de mulheres e a esmagadora maioria ainda fica de fora. Portanto, é óbvio que há muito caminho a fazer e podemos falar de todo o mérito, todas as competências, mas em circunstâncias de igualdade, porque assim é um debate corrompido e que não tem nenhuma forma de dar certos, porque o ponto de partida é um ponto de partida já muito contaminado. E para terminar esta conversa, que eu para já quero desde já agradecer e que foi certamente muito bonita de se ouvir, gostaria de terminar aqui com uma pequena brincadeira. Eu peguei numa declaração pública das duas para iniciar aqui esta pergunta final e espero que durante esta conversa tenhamos saído do resto de chão das nossas vidas e ir ao primeiro andar para dizer que gostamos de flores, mas queremos direitos. E perguntava... Exatamente. Fazia exatamente a mesma pergunta às duas, muito rapidamente. Quando é que a luta pela igualdade de género vai chegar ao fim? Onde é que se traçará a linha pela igualdade? Eu volto a dizer o mesmo. Quando as mulheres ganharem consciência dos papéis que têm que assumir no seu dia-a-dia para a mudança acontecer. Marisa? Eu concordo com o que a Leonor disse e eu acho que no dia que assumirmos esta luta como uma luta de sociedade, que obviamente não tenho dúvidas que tem que ser encabeçada por mulheres, até porque normalmente quem está num lugar de privilégio dificilmente abandona esse lugar para poder pisar, digamos assim, o espaço de outras reivindicações, mas eu acredito que quando for uma luta plena da sociedade, e felizmente há muitos homens feministas, quando for uma luta plena da sociedade provavelmente teremos alguma hipótese. Enquanto andarmos sistematicamente a embater contra muros, barreiras, contra entendimentos deturpados daquilo que é o feminismo, por exemplo, daquilo que é a luta pela igualdade, significa que ainda temos muito caminho a fazer, mas só torna essa necessidade ainda maior, sobretudo em alturas
em que nós estamos a assistir a retrocessos. Portanto, temos que lutar duplamente, triplamente, de retrocessos impostos pela pandemia, mas também retrocessos em direitos que não se julgavam sequer estar em causa, como o que está acontecendo na Polónia, o que aconteceu na Hungria, enfim, aqui mesmo perto de nós. E por isso, enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar seguramente. E lá devemos chegar ao primeiro andar. Eu acho que damos por terminada a conversa, infelizmente, porque poderíamos estar aqui muito mais tempo a falar e a consciencializar para acabar com esta inconsciência que assumimos. Agradecer à doutora Leonor, à Marisa, o convite, a conversa que nos proporcionaram, a educação que deram, um bocadinho da educação que deram a todos os que nos ouviram. Agradecer a todos os que nos estiveram a ver em direto, que eu acho que foram alguns. E boa noite, obrigada. Obrigada, Marina. Obrigada, boa noite. Beijinho. Deus.